Salmo 1, Salmo de Davi, comentado versículo por versículo. Comentário sobre o Salmo 1, a bem-aventurança do justo e o destino do ímpio. Este salmo é a porta de entrada para todo o livro dos Salmos e, de forma muito apropriada, estabelece um contraste claro entre dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Ele não apenas introduz o livro como um todo, mas apresenta uma síntese da vida piedosa segundo os padrões de Deus. O salmista começa com uma bem-aventurança: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Aqui, vemos um progresso no afastamento de Deus. Primeiro, o homem ouve o conselho errado, depois para no caminho daqueles que praticam o mal, e por fim, se acomoda entre os que zombam da verdade. Isso demonstra a degradação gradual da alma que se afasta do Senhor. Podemos entender aqui que este versículo é um alerta contra a contaminação progressiva com o pecado. O justo é aquele que separa sua vida da influência do mundo, não por orgulho ou superioridade, mas por fidelidade a Deus. A santidade não é apenas uma separação do mal, mas uma consagração ativa à vontade de Deus. No versículo 2, temos o contraste: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o centro da vida piedosa, a palavra de Deus. O justo não apenas lê a Bíblia por obrigação, mas encontra prazer nela. Medita constantemente, refletindo, orando, aplicando. A vida cristã genuína não é motivada por regras secas, mas por um amor profundo pelas Escrituras, pois nelas o crente encontra direção, conforto e revelação do caráter de Deus. Essa meditação constante leva a um resultado visível, descrito no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore bem enraizada, firmada junto às águas, símbolo de estabilidade e nutrição espiritual. Ele dá fruto no tempo certo, ou seja, sua vida produz evidências do Espírito de Deus: amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Suas folhas não murcham, sua fé e firmeza não se desgastam com as estações da vida. Aqui, a prosperidade não deve ser entendida como riqueza material, mas como uma vida abençoada por Deus, frutífera e com sentido. Percebemos neste versículo o reflexo do que significa viver uma vida centrada em Deus, firmada, resistente às tempestades e útil para o reino. No versículo 4, o salmista apresenta o contraste mais trágico: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio não tem raiz. Sua vida é instável, vazia, facilmente dispersa pelo vento das circunstâncias e ideologias. Não há firmeza, não há fruto, não há valor eterno. Essa é a condição do homem sem Deus. Por mais que aparente sucesso aos olhos humanos, sua vida não tem consistência espiritual. Nos versículos finais, o Salmo traz a consequência eterna desses dois caminhos, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 5. Aqui, vemos uma referência clara ao juízo final. O justo, cuja vida está firmada na palavra, permanece. Mas o ímpio não tem base para se manter diante do tribunal de Deus. A congregação dos justos representa a comunhão dos salvos, tanto neste mundo quanto no porvir. O salmo termina com uma afirmação solene e consoladora: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 6. O verbo conhecer aqui tem o sentido de intimidade, de cuidado. Deus vela pelo justo, guia seu caminho, guarda sua alma. O caminho do ímpio, por outro lado, conduz inevitavelmente à perdição. Assim, o Salmo 1 não é apenas uma meditação devocional, é um chamado à escolha de vida. Ele nos confronta com duas realidades e nos convida a optar pelo caminho da obediência, da palavra, da fidelidade. É importante salientar que esse salmo aponta para uma vida que honra a Deus em cada decisão, que rejeita o pecado não apenas externamente, mas no coração, e que ama a verdade com profundidade.
O justo, segundo este salmo, não é perfeito, mas é comprometido com a santidade, ama a lei do Senhor, vive uma vida separada do pecado e experimenta as bênçãos espirituais que vêm de andar em retidão. O ímpio, ainda em aparente liberdade, caminha para o juízo. Este salmo, portanto, é uma introdução solene e inspiradora ao livro dos Salmos, que nos lembra que a verdadeira felicidade está em andar com Deus, em meditar na Sua palavra e em viver uma vida que glorifica ao Criador. Conclusão: o Salmo 1 nos apresenta um retrato claro e decisivo da vida diante de Deus: 2 caminhos, 2 destinos, uma escolha. Ele nos chama a uma vida separada do pecado e profundamente enraizada na palavra de Deus. O justo é aquele que encontra prazer na lei do Senhor e, por isso, vive uma vida frutífera, estável e abençoada. Já o ímpio, por desprezar essa verdade, vive sem direção e caminha rumo à perdição. Assim, somos desafiados a refletir sobre o rumo de nossas vidas e a buscar, com sinceridade e temor, o caminho da justiça que agrada ao Senhor. Que sejamos, pela graça de Deus, como a árvore firmada junto às águas, dando fruto para a glória do nosso Pai Celestial. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estejam sobre cada um de vós. Amém.